Fala galerinha apaixonada por anatomia, tudo jóia? As partes do osso. Muito bem, você tem dúvida? Você se embanana na hora de escrever na sua prova, na hora de você vai evoluir seu paciente, você não lembra muito bem? Show! Eu sou José Góes, professor de anatomia há mais de 20 anos e quero nesse vídeo aqui descomplicar isso na tua vida. Ó. Você vai ver que de forma muito simples, fácil, de forma muito tranquila, você vai entender aqui quais são as partes dos ossos. Então já te peço que você pegue a caneta, pegue o papel, comece a anotar tudo que você vai aprender aqui, porque jamais você vai esquecer. E me ajuda aí, se inscreve no canal, aperta o sininho, que você vai ter conteúdos muito bacanas chegando todos os dias para que você não possa ficar para trás no conhecimento e perder o nosso conteúdo. Então, olha só que forma simples de você aprender. Vamos para cá, ó. Partes do osso. E lembrando que essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, tá no meu Atlas Clínico de Anatomia. Se você não tem o Atlas de Anatomia, vem aqui no link da descrição que eu vou ter um prazer de mandar ele para sua casa com dedicatória, tá? Gente, vamos lá, sem choromelas, vamos voltar para cá e vamos ver quais são as partes dos ossos. Primeira delas, a diáfise. O que é a diáfise? A diáfise é a parte mais longa do osso, tá? Olha só, o osso, tá? Ele tem um crescimento primário na diáfise, tá? Ele é localizado após a epífise e a metáfise. Ele é delimitada por um canal medular, que é esse canalzinho aqui. Então, se a gente fosse falar em diáfise, a gente estaria falando de toda essa região aqui, ó, tá ok? Depois de diáfise, você tem a epífise. O que é epífise? É a parte do osso longo que corresponde à região mais distal ou proximal. Ou seja, se a gente está falando aqui antebraço, aqui a gente tem diáfise do osso, aqui a gente tem epífise distal e aqui a gente tem epífise proximal. Lembra que tudo que é proximal está próximo ao tronco, tudo que é distal está longe do tronco. Depois de epífise temos a metáfise. A metáfise é a parte mais dilatada da diáfise que ajuda a formar a epífise. Então vamos lá, nessa estrutura aqui, ó, vamos aqui de forma muito bacana olhar aqui, ó. Aqui nós já vimos que temos a diáfise, essa região aqui, ó, é a epífise e aqui nós temos a metáfise, tá certo? Muito bem, ó. Agora tem uma informação muito importante que você não pode esquecer, que é esse aqui, ó. Entre a diáfise e a epífise está presente a cartilagem de crescimento. Então, o que é a cartilagem de crescimento? É um pedacinho de cartilagem que está separando a epífise, aqui ó, da diáfise, na metáfise, tá certo? E que nos adolescentes, criança e adolescente, tem bastante. Se você sabia que criança tem muito mais osso do que adulto, muito mais osso que adulto, depois de outro vídeo você vem aqui que eu vou te mostrar um pouquinho dessas diferenças, que a cada fase da idade de crescimento vai mudando um pouquinho. Por que que existe isso? Porque os ossos ainda não juntaram por completo, não se fundiram e ainda está na fase de crescimento. Então assim, ó, vamos para frente. Eu quero mostrar também para você, tá certo? Que existe a cartilagem articular. Essa cartilagem articular é importantíssima. Ela é uma estrutura elástica, olha só, ela é elástica, resistente e recobre as superfícies articulares. Olha só, aqui você tem a cartilagem articular. Essa estruturazinha cinzenta, azulzinha que você vê na ponta dos ossos. Para que serve a cartilagem articular? Ela serve para que um osso ele não venha bater no outro e não venha a ter o processo de desgaste. Lembra que se você tem alguma deficiência musculoesquelética, se você tem algum problema estrutural, ou se, por exemplo, está numa idade mais avançada, essa cartilagem ela começa a se desgastar, e quando começa a se desgastar, o osso começa a se deformar, e o indivíduo evolui para uma doença chamada de artrose. É importante você lembrar, tá, que a artrose não é somente idoso. Eu, por exemplo, aqui na clínica, no Instituto de Tratamento da Dor, eu já tive diversos pacientes jovens que colocaram uma prótese.
O que é colocar prótese? Tirar a extremidade do osso e colocar um pedaço de metal. Para quê? Para substituir a articulação. Por qual motivo? Porque desgastou. Por que desgastou? Ou porque já tinha um defeito anatômico, morfológico, ou porque forçava muito aquela articulação durante uma prática esportiva, ou então já tinha, na verdade, uma deficiência física e que essa deficiência fazia com que forçasse mais um lado do que o outro, tá bom? Então, eu já tive pacientes aqui na clínica que com 25 anos de idade colocaram próteses nos 2 quadris. Exatamente, é um sofrimento gigantesco. Então, você aí protege sua cartilagem. Como é que protege a cartilagem? Tendo cuidado com a postura, tendo cuidado com o excesso de prática esportiva e também, lógico, mantendo a musculatura de forma fortalecida, bem ajustada e bem equilibrada. Então, olha só, a espessura dessa cartilagem articular, ela pode variar de 0,9 milímetros até 5 milímetros, dependendo da articulação. Tem articulações como, por exemplo, as grandes articulações, a coxa femoral, a articulação do joelho, a articulação aqui do ombro, tá? Tem uma cartilagem um pouco mais espessa, porque são estruturas que têm uma sobrecarga um pouco maior. Observe que, para falar dessas partes do osso, eu passei mais tempo falando de cartilagem. Por que eu passei mais tempo falando de cartilagem? Porque a cartilagem é muito importante e é a primeira que vai embora no processo de desgaste. Agora vamos para frente. Temos também o periósteo. O periósteo é a superfície externa do osso. Ela está presente em toda a superfície óssea, com exceção das superfícies articulares. Ou seja, periósteo, gente, é essa região aqui, ó, que você está vendo aqui, ó. Ele recobre a estrutura óssea. Só que ele não está presente, o periósteo não está presente na extremidade articular. E é importante que você aprenda também que o periósteo, ele tem 2 coisas muito importantes. Primeira delas, ele é muito rico em nervo. Quando você tem uma pancada no osso, quem dói é o periósteo. É o periósteo que tem ali, ó, trazendo todas as estruturas neurais que vão para o osso. E o periósteo também, ele tem muito vaso. Tem muito vaso. Então aqui a gente tem no periósteo, olha só, artérias, a gente tem no periósteo veias, e por conta do periósteo ser muito vascularizado, você sabe o que o periósteo faz? É o periósteo que ajuda na reconstituição do osso. Então, quando o osso ele tem um trauma, como por exemplo uma fratura, seja uma fratura completa, seja uma fratura apenas uma fissura, não importa. É lá no periósteo que vai ter a osteogênese, ou seja, a formação do calo ósseo. Se você passar a mão assim, ó, na parte anterior da tua perna, aqui na tua tíbia, sabe o que você vai encontrar? Presta atenção, você vai encontrar um bocado de calombozinho. Esses calombozinhos são os calos ósseos, tá certo? Que vem por conta dos traumas que você fez jogando futebol ou que bateu a perna em algum lugar, tá? Então, a osteogênese começa a ser formada no periósteo. Por isso que o periósteo é muito importante. E sabe por que é importante também não ter periósteo lá na extremidade óssea? Porque é articulação. E aí, ó, se você tem muito periósteo ali, qualquer estrutura de sobrecarga e de impacto também ia ter muita dor. Beleza, mas vamos para frente e vamos para cá. Ó. Então, depois de periósteo, temos o endósteo. O que é o endósteo? É o conjunto de células que constitui a superfície interna do osso. Então, assim, ó, o periósteo ele está externo e o endósteo ele está interno. Tá show? Muito bacana. Então, assim, ó, a gente viu aqui periósteo, endósteo, cartilagem articular. A gente viu aqui, ó, também o que era diáfise, o que era metáfise, o que era epífise, o que era epífise de crescimento. Agora eu vou tirar aqui minha câmera um pouquinho para que a gente possa trazer essa próxima imagem e resumir de forma mais bacana para vocês. Olha só aqui, gente, ó. Então aqui, ó, você tem essas estruturas em que você observa essa primeira setazinha aqui, ó. Aqui você tem a epífise,
Epífise de crescimento. Por que eu coloquei o nome epífise de crescimento? Por conta dessa cartilagem epifisal aqui, ó, tá? Quando o indivíduo ele começa a crescer e que ele termina o seu crescimento, lembra que a gente falou lá no início, já juntou epífise de crescimento com a metáfise do osso. Então depois você tem aqui, ó, a epífise, a cartilagem epifisal. Aqui você tem a diáfise. Aqui você tem a epífise distal, lembrando que esse osso aqui é uma tíbia, né? É o osso, maior osso da perna. E aqui você tem uma situação muito bacana que eu trouxe para você ver, ó, que é essa situação aqui de fratura, tá? Então, quando tem uma fratura em epífise de crescimento, o que acontece, tá? O osso, ele, por conta desse processo de cicatrização, que você está vendo bem aqui, ó, o camarada, ele tem uma dificuldade no crescimento, tá certo? Então, veja só, lembra que, voltando a câmera aqui para mim, lembra que todas essas partes dos ossos são importantíssimas, cada um tem uma função diferente, é importante que você aprenda os seus pormenores para que você consiga estudar anatomia de forma mais completa, tá bom? Então, gente, queria agradecer para você aqui por ter ficado no vídeo até agora. Se você ficou até agora, eu quero te pedir para, olha só, se inscreve no nosso canal, não perde, não deixe de se inscrever, tá? Além de não deixar de se inscrever no nosso canal, pega esse vídeo e compartilhe com os seus amigos. Um grande abraço do professor José Góes e eu te espero no próximo vídeo que a gente vai descomplicar o estudo em anatomia. Tchau, tchau.